Olá, meu nome é Flávio Lupozelli, é um prazer estar aqui nos vídeos da Intera para falar sobre um tema muito importante e muito atual, que é toxina botulínica com finalidade para controle do bruxismo. Esse que é um assunto extremamente polêmico, extremamente importante dentro da odontologia. Quer dizer, até que ponto a toxina botulínica de fato ela é eficiente para controle do bruxismo? Devemos usar, não devemos usar? Não seria indicação ou seria indicação? Olha, evidentemente não existe sim absoluto e não absoluto. Depende do quê? Da correto diagnóstico e da correta eleição de cada caso. Toda droga utilizada em casos bem eleitos tem tendencialmente a ter bons resultados. Toda droga utilizada em casos não tão bem eleitos e mal eleitos tendencialmente terão resultados ruins. Então, a eleição do caso é fundamental. Primeiramente, nós precisamos ser claros e explicar que o bruxismo é um distúrbio de movimento ligado ao sistema nervoso central e etiologia desconhecida. A toxina botulínica é uma droga, uma neurotoxina extremamente ativa, que atua na junção neuromuscular de neurônios colinérgicos. Ou seja, a toxina botulínica ela atua na parte periférica da célula e o bruxismo está ligado na parte central. Logo, você usar toxina botulínica para atuar em cima do controle do bruxismo como gênese do problema é uma informação equivocada. Mas isso, atenção, não significa que nós não podemos utilizar a droga ou não devemos utilizar a droga em situações específicas de pacientes para tratamentos de reabilitações, de pacientes com bruxismo e que eu precise em alguma fase do tratamento controlar essa situação. Como isso pode ser feito? Vou dar um exemplo claro. Se eu tenho um paciente que tem um bruxismo do sono, um bruxismo primário, a primeira indicação para controle desse problema é o uso de placa. Uma vez que eu não vou atuar na gênese, na causa do problema, ou seja, o efeito será somente na proteção dos dentes, a primeira eleição é o uso de placa. Porém, tem pacientes que também apertam os dentes durante o dia ou só apertam durante o dia. Então tem comportamentos, tem situações comportamentais diferentes e isso separa um pouco o bruxismo nos seus critérios, ok? Muito bem. Agora, entenda uma situação interessante. Eu vou fazer uma reabilitação no meu paciente, uma reabilitação oral. O paciente range os dentes, aperta os dentes durante a fase de sono ou de vigília ou em ambos. Ele é um bruxista severo. Se eu tenho que fazer um levantamento de dimensão vertical de oclusão para até fazer laminados cerâmicos nos dentes anteriores, em que eu vou ter um excesso de guia anterior por alongamento do tamanho desses dentes, e eu vou precisar devolver estrutura dentária atrás, devolver guia do canino para tentar proteger a estrutura dessas lâminas na frente, tendencialmente se faz preparos invasivos nos dentes para colocar os provisórios, isso elevar a DVO. Se eu tenho o recurso da toxina botulínica como bloqueadora da carga excessiva de força dos músculos elevadores da mandíbula, eu consigo na fase transtratamento, na fase de provisório, estabilizar provisórios com mínima invasão, ou seja, provisórios minimamente invasivos, com muito pouco preparo ou às vezes até nenhum preparo, porque eu tiro a força excessiva da musculatura. Ele não vai parar de ranger ou apertar, porque o mecanismo que o faz ranger ou apertar, ele é central. Isso é importante se dizer. Ele continuará rangendo ou apertando, mas agora sem a força necessária para desestabilizar os provisórios na fase de transtratamento. Então isso permite que eu consiga fazer uma reabilitação, preparar os meus casos na fase de transtratamento de forma muito mais conservadora. Então ela tem uma indicação importante. Eu estou fazendo, por exemplo, um levantamento de DVO posterior com ortodontia, estou fazendo extrusão ortodôntica. Todos sabem que músculo masseter, temporal, pterigoide medial são músculos elevadores importantes que impedem a extrusão dos dentes, quer dizer, você precisa trabalhar muito com a mecânica ortodôntica, hoje com as mini placas, mini implantes, tudo, para fazer uma extrusão no paciente braquicefálico que aperta os dentes. Se eu atuar com toxina botulínica nos músculos elevadores na fase transtratamento, eu tenho a minha extrusão facilitada. Outro exemplo importante, eu tenho um paciente que eu vou fazer um protocolo de carga imediata, que o paciente não tem dentes, ou na arcada superior ou na inferior ou em ambas, e eu vou devolver dentes e DVO do dia para a noite. Quando eu perco a minha DVO, a minha mandíbula vem para frente.
né? Se eu devolvo ela abruptamente, a minha mandíbula, aos poucos, assim que eu devolvo a minha DVO, volta para a sua posição ortopédica. Essa retração da mandíbula, essa retrusão da mandíbula para a posição ortopédica, em algumas situações pode gerar carga oblíqua nos implantes que são muito ruins. Então, eu na fase transtratamento, eu posso aplicar a toxina botulínica previamente para que o paciente seja reabilitado de maneira mais conservadora e segura possível. No pós-tratamento, uma vez que o paciente já esteja reabilitado com a sua cerâmica, ou terminada a sua ortodontia, ou terminada a sua carga imediata, ou seja lá qual outro tratamento for, na minha opinião já não faz sentido mais manter o paciente com toxina botulínica se eu posso controlar daqui para frente com outros recursos, uma vez que nenhum deles, nem a toxina, nem os outros recursos, vão atuar na gênese do problema, né? Agora, outra situação importante que a gente deve se atentar. O paciente aperta os dentes, tá? E isso pode, em alguns pacientes, gerar uma sobrecarga nos músculos da mastigação. O paciente desenvolve uma disfunção muscular com dor, né? Com dor nos músculos da face. A toxina botulínica tem muita ação como bloqueadora dos peptídeos que geram esse tipo de dor, principalmente substância P e o peptídeo da calcitonina. Então, ela é uma droga que inibe a liberação dessas substâncias e, portanto, ela trabalha de maneira muito importante como droga antinociceptiva. Qual a importância que isso tem para uma reabilitação? Se eu pego um paciente para ser reabilitado, né, e esse paciente está disfuncionado com dor, a dor altera a qualidade e a amplitude do meu movimento. Na mandíbula, então, ele altera a minha posição oclusal. Logo, eu preciso controlar a dor do meu paciente, ou devo controlar a dor do meu paciente, da minha disfunção, antes de reabilitá-lo e montá-lo em articulador, porque senão eu estou montando em articulador um paciente com a relação maxilomandibular provavelmente alterada. Então a toxina botulínica tem ações específicas em algumas fases de alguns tratamentos, mas não como terapia de longo prazo na odontologia. Essa é a diferença do uso responsável e cientificamente embasado do uso aleatório da droga. Então o que nós recomendamos é o uso responsável da droga. Ela tem as suas indicações e é uma droga extremamente importante, extremamente segura para ser usada e, como tal, deve ser usada em situações específicas, desde, evidentemente, que os colegas conheçam muito bem todos os protocolos diagnósticos e protocolos terapêuticos desse tipo de recurso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.